Bem, boa noite, pessoal. Mais uma live aqui no canal Gap Filosófico. Bem-vinda, Ana. Bem-vinda, Tiago. Já participou aqui do nosso Boa canal. noite. E Bom, a nossa xará aqui, companheira do Observatório Político, indiretamente do Gap Filosófico, que nos ajuda bastante também. Não sei se ela está retransmitindo também no canal, se ela conseguiu, né? Mas independentemente disso, a live vai constar nos dois canais. E hoje a gente foi desafiado aqui a trazer um tema bastante complexo, viu? Pelo Tiago, a questão do Talibã, né? E da questão do fundamentalismo. Só fecha o microfone aí rapidinho, né? Porque tá dando reverb aqui enquanto eu estiver falando, porque daí o vídeo, tá ligado? Senão eu não consigo falar. Valeu. Aí, tipo, esse desafio da gente fazer um comentário geral sobre algumas questões que envolvem o Talibã, essa questão aí do fundamentalismo, dentro dessa noção da questão do Afeganistão, o que é que está acontecendo aí acerca de um modo geral, diante dessa visão mais recente, né, da perspectiva histórica do Afeganistão, e para isso, inevitavelmente, a gente vai ter que resgatar, inclusive, a história mais antiga, passar pelo menos por ela, fazer uma breve pincelada sobre essas questões, porque é um assunto extremamente imenso, sabe? É imenso. E algumas das referências que eu utilizei já estão aí na descrição, né? Inclusive com acesso aos arquivos, né? E possivelmente posso passar a referência para vocês. Eu coloquei alguns slides aqui, né? Para poder, de certa forma, auxiliar na exploração dessas temáticas que envolvem, inclusive, a questão do confronto entre Estados Unidos e União Soviética, a partir da revolução que se exerceu, se eu não estiver enganado, em 1979, né, no Afeganistão, se eu não estiver errado a data, né, mas foi nesse ano que houve esse conflito, a partir do conflito Estados Unidos e União Soviética, os fundamentalistas, digamos, do Afeganistão, e aí tem uma série de ramificações e problemáticas que se exercem a partir dessa questão, né, dentro daqueles que teriam uma determinada tendência, né, diante da sociedade afegã, há uma tendência a buscar um progressismo, digamos assim, entre aspas, e uma determinada tendência de uma população que era muito mais alinhada, de certa maneira, a isso que é chamado um conservadorismo, que está aliado a esse fundamentalismo religioso, que queria conservar as tradições e etc. E é nesse liame onde se exerce o conflito, digamos assim, de interesses entre o RSS e Estados Unidos, e deixando claro que também, apesar da URSS ter um posicionamento mais alinhado com uma certa, digamos, melhoria de certos aspectos de qualidade de vida, também tinham seus interesses e suas problemáticas ali, né, quando, de certa forma, se estabeleceu aquilo que foi chamado de invasão russa. E eu também vou tocar nessas questões aqui, né? Foi chamado de invasão russa, porque eu também vou tocar numa problemática que concerne essa questão. Acho que a Ana sabe do que a gente está falando, e aí a gente vai poder ter a oportunidade de explorar essas questões aqui. E antes de começar essa questão aqui da exibição de slide, eu queria saber se vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso antes de eu começar, porque eu acho que vai levar no mínimo umas meia hora para eu poder fazer essa exploração do slide e contextualizando com o que eu vou falar. E aí eu já abro para vocês aí, se quiserem comentar alguma coisa. deixa eu abrir aqui um pouco. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas a toda a gente que esteja a ver a live. Agradecer também ao Gap Filosófico, ao Alberto, também agradecer ao Tiago pela oportunidade de estar aqui a falar. Bom, o Afeganistão é uma questão muito, muito delicada, até porque se nós formos ver a questão da geopolítica, porque nós, para quem é de política internacional, nós temos que olhar muito a questão da geopolítica. Não é por acaso que os Estados Unidos acabam por escolher, a União Soviética também, quando faz a invasão soviética, não é por acaso que acaba por escolher o Afeganistão. É uma questão geopolítica até por causa do Paquistão, logo depois tem a Índia, também tem a fronteira com a China, também tem a fronteira com o Irão. Mas eu acho que não devemos entrar nesta hora, neste momento, na parte da geopolítica. Mas quando tocaste na questão do fundamentalismo islâmico ou muçulmano, que começa, de facto, na Índia, no final aliás, durante o Império Britânico, tem que ser durante, sinceramente, sempre com os ingleses que acontecem este tipo de coisas, há esta ideia que já existe no Irão e que está a ser adotada neste momento no Afeganistão, de outra forma, de líder supremo, enquanto que os países democráticos do Ocidente acabam por se tornar ateístas,
e laicos lá não. Portanto, Deus é quem rege o país e tem, digamos assim, um escolhido para reger o país. No Irão é chamada Ayatollah, tem um belo nome. Mas isso são questões que, claro, que eu espero que te faz levantar aqui um pouco para podermos falar. Mas que são enraizadas naquela zona. Na zona do Paquistão, principalmente, e também na zona do Irão. E nós não podemos nos esquecer que o Afeganistão fica entre estes dois grandes polos radicais, digamos assim, em termos de religião. Não chega a estar perto do Iraque, mas o facto de estar naquele meio faz com que acabem por, não sei o que é que aconteceu ao meu vídeo, acaba por, portanto, por favorecer, digamos assim, o movimento do Talibã. Não sei se o Tiago quer dizer alguma coisa em relação a isto, eu estou a ser muito breve porque estou à espera que o Alberto... mas só dizer de facto que nós temos de ter em consideração estes pequenos fatores. O Irão, falando Tem a a questão da verdade... famosa Rota da Seda também, né, Ana? Não sei se você domina essa questão, né? A Que rota, envolve desculpa, a Rota da Seda. sim, sim. Mas eu acho que eu não serei a pessoa mais indicada para falar sobre isso, até porque eu sou mais da área da política. Ok, Não sem sei se o problema. Tiago quer tocar nesse assunto, se quiser tocar, esteja à vontade. E aí, Tiago, coloca tuas inquietações aqui nesse primeiro momento para As fora, minhas por inquietações é gentileza. acabar com eles. O que acontece, né, eu achei interessante essa fala da Ana, né, e eu fico refletindo nisso que o Alberto falou também, aí, já pelo final, na questão da Rota da Seda, né? E é uma outra questão que envolve também é, toda essa questão cultural e religiosa que está ali entre o Afeganistão, entre o Irã, e toda essa relação que tem com o islamismo ali naquela região. Eu acho que hoje a gente vai ter um bocado de assunto para conversar sobre isso, né, e poder compartilhar um pouco, eu aprender bastante aí com vocês e desenvolver um pouco esse assunto que eu acho bem pertinente nesse momento que nós estamos vivenciando, todas essas questões que envolvem os Estados Unidos, Brasil, China, Rússia, esses países que, de certa forma, monopolizam, como é que eu diria, ideologias e forma de ganho de capital, né? Porque hoje a gente tem observado que aquela região ali sofre muita influência de países como China e Rússia, né, e Estados Unidos, que são os grandes detentores aí de tecnologia armamentista e de capital, né? Ok, também não sou o maior especialista nessa questão da Rota da Seda, mas eu posso fazer alguns comentários no que eu consegui tocar essas questões, mas primeiro vou ter que desenvolver a temática que eu trouxe aqui no slide. Né? E aí eu pergunto se vocês têm alguma coisa mais a acrescentar, se eu posso já fazer a exibição do slide para poder ir comentando em cima e finalizar essa exibição para poder abrir para aprofundamento sobre as questões que vão ser, digamos assim, exibidas. Não, acho que é preferível Não, não, desculpa. talvez que faças isso e... Não há problema. Que faças isso e, entretanto, a gente arranca. É muito mais fácil. Até podemos parar e fazer as nossas interpelações. Então vamos lá, né? Eu fiz algumas pontuações e possivelmente eu vou comentando em cima dos slides, né? Então, historicamente, geograficamente concebendo o Afeganistão, é um país que não tem saída para o oceano e é caracterizado por regiões montanhosas, né? É um país historicamente importante nas rotas comerciais e nas disputas políticas da Ásia, o que faz parte da questão da chamada Rota da Seda. Inclusive, a história do próprio Afeganistão é uma história milenar, né? Digamos assim, porque há uma relação, inclusive, com a apropriação que antecede, inclusive, digamos assim, a história como possamos entendê-la a partir das referências ocidentais, né? Antes de Cristo, digamos assim, no que concerne essa relação comercial, porque essa rota era bastante utilizada, né, na comercialização entre a Ásia, aquela determinada perspectiva em relação com a Europa, e sempre foi algo que, de certa maneira,
chamou a atenção dos povos colonizadores, e aqui eu não estou nem falando de Estados Unidos e dos europeus, como por exemplo é o caso da Ana de Portugal, porque Portugal é uma colônia, digamos assim, um colonizador tardio, digamos assim, um colonizador que na verdade é um colonizador que foi colonizado, né? Então, em determinado sentido, eu estou falando dos ingleses, né, que de certa forma inauguraram, né, foram aqueles que supostamente, digo supostamente porque eu não posso afirmar com toda certeza essa questão, mas que sempre estiveram no lugar de colonizadores majoritários, digamos assim, né? Alberto, só para te corrigir numa situação, não, Portugal foi um dos primeiros países, à parte da Espanha, a ser colonizador. Depois tens os piratas, vou dar só uma questão histórica, que são os britânicos e os holandeses. Mas se quiseres, por exemplo, falar da Índia, sim. Por exemplo, a Índia é um país que primeiro é colonizado de alguma forma pelos portugueses e depois, mais tarde, é que é colonizado pelo Reino Unido. Da mesma forma que podes falar da Rota da Seda, o Afeganistão, porque era por terra, tinha o seu papel de importância, e claro que Portugal depois, com as rotas marítimas, acaba por fragilizar um pouco. Só te queria dar esta parte. Portugal é dos primeiros países colonizadores. Só depois é que o Reino Unido. Mas não interessa. De acordo com a referência histórica que eu estou me baseando para fazer essa explicitação, Ana, ainda assim, né, há essa referência de Portugal como, digamos assim, acho que o Thiago caiu. Ou saiu, sei lá, depois ele volta aí. Ainda assim, há uma referência que liga em determinados aspectos a Portugal como colônia de algumas, digamos, alguns países europeus em primazia. Mas isso é uma discussão que a gente pode trazer em outro momento. Mais tarde sim. Não interessa. Depois há a Espanha e etc. Mas mais tarde sim. Mas nesse sentido que você colocou, né, também há essa possibilidade, essa leitura histórica e etc., que pode ser confrontada em outro momento. Mas o que eu estava querendo colocar aqui é justamente esse fator, né, que diante desse sentido, nem os próprios Estados Unidos, né, em detrimento disso, isso inclui Portugal também aqui nesse contexto, né, não estavam estabelecidos como colonizadores no sentido de ter esse alcance, né, e aqui eu estou falando de um período bem anterior, século, se eu não estiver equivocado aqui no período, mas século XVIII, XIX, né, digamos assim, essa passagem, na verdade, né, que em certos aspectos vai reverberar, digamos assim, nessa disputa geográfica daquele determinado ambiente, né, enquanto os próprios Estados Unidos, os estados que se estabelecem, que vão formar posteriormente isso que nós conhecemos como Estados Unidos da América, ainda estavam num processo, né, digamos assim, de fomentação, de independência, digamos assim. Então não tinha como haver essa pretensão a chegar a esse gancho, né? Isso vai acontecer posteriormente, né? Quando os Estados Unidos vão se consolidar, vão de certa forma se tornar, entre aspas, autônomos, né? Digo entre aspas porque vão haver vários processos políticos aí dentro desse contexto, para poder de certa forma desembocar nessa disputa dentro do Afeganistão, para poder contextualizar acerca disso que eu estou querendo falar, para você ver como a questão é complexa, né? Você, a partir de um slide, a partir de uma reflexão, você tem que trazer mil contextos para poder falar uma coisa pequena, mas enfim. Então, a questão do Afeganistão, ela se exerce, né, de um país que está no centro de determinadas disputas geopolíticas, né, culminando com a invasão pelos soviéticos em dezembro. Invasão aqui, coloca entre aspas, né, porque justamente dentro dessa questão que eu vou, de certa forma, abordar, né, para poder problematizar algumas questões no que concerne essa suposta disputa entre o RSS e Estados Unidos. Né. Em dezembro de 1979, a pretexto de combater os guerrilheiros islâmicos que ameaçavam levar as repúblicas soviéticas e sua luta santa em nome do Islã. E aqui tem uma totalização, né, porque de certa forma eu usei várias referências, algumas referências que colocam esse debate, e algo que a gente vai tentar aqui, inclusive a minha proposta é tentar colocar essa questão para além das dicotomias, né, da dicotomia que se exerce no seguinte sentido: ou é imperialismo ou é fundamentalismo islâmico, né? Ou é isso ou é aquilo, ou você é a favor dos colonizadores imperialistas, ou você é a favor, digamos, daquilo que se exerce culturalmente, com o nosso olhar ocidental, em detrimento do Islã, ou em detrimento do Islã seria uma totalização aqui, mas em detrimento do próprio Talibã, na verdade, porque o Talibã, em sua forma geral, ele tem um alinhamento com a concepção religiosa dentro